Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Prontos para o resumo de hoje? Vamos lá. A história começa com Amélia mergulhada em lembranças que a atormentam como fantasmas. Desde pequena, viveu à sombra da crueldade silenciosa de sua madrasta. Uma mulher que, diante de todos, era a senhora perfeita, mas que, dentro de casa, transformava sua infância em um labirinto de dor e humilhação. Ela recorda as marcas nos irmãos, as mentiras contadas, as promessas de amor que nunca se cumpriam. E lembra também da pomada. Ah, aquela pomada. A madrasta dizia: "Passe no rosto, minha querida. Assim ficará ainda mais bonita como uma princesa." Mas Amélia, tão inocente, não sabia que aquilo servia para conter sua beleza, para ofuscá-la, para que Jéssica, a filha legítima, brilhasse sozinha. Jéssica, sua meio-irmã, sua maior carrasca disfarçada de flor delicada, cresceu aprendendo a pisar nela. Difamava Amélia para todos. Espalhava mentiras tão bem contadas que até anjos acreditariam. E Amélia, boba, acreditava que ao menos o amor a salvaria. Mas na noite em que tudo ruiu, a verdade veio como uma lâmina afiada. O noivo de Amélia, Felipe, estava lá, diante dela, com os olhos cheios de desprezo. E Amélia, com lágrimas tão reais quanto sua pureza, dizia: "Eu não fiz nada de errado. Eu não mereço isso, irmã. Príncipe, no meu ventre está nosso filho. Em nome dele, tenha piedade e, por favor, me ajude." A quem você quer enganar, Amélia? Tire essas mãos de mim. Essa criança não é minha. Mas era. Desde o começo, era dele. Desde o começo, ele a traía. Como se não bastasse tudo isso, Jéssica riu, uma risada cortante, e cuspiu as palavras como veneno. Estúpida! Sempre foi estúpida. O príncipe Felipe sempre foi meu. Você era só um brinquedo, nada mais. Um chute, um empurrão. E então vieram os socos, os gritos abafados, o gosto de sangue. No chão frio, Amélia sentiu seu corpo abandonar suas forças. Entre as lágrimas, um ódio feroz queimou o que restava do seu coração. Eu fui tão idiota, tão cega, enganada até o fim. Desprezo cada um de vocês. Mesmo morta, eu não vou perdoar. Mas eu não quero morrer assim. Eu não posso. Se ao menos pudesse voltar. Se ao menos pudesse fazer tudo de novo. Um lampejo. Um último fôlego. E então, de repente, seus olhos se abriram. Amélia acordou. Amélia abriu os olhos de súbito, como se despertasse de um pesadelo. Joana, você está aqui? Então, isso é o paraíso? Que bobagem é essa, senhorita? Você teve muita sorte de sobreviver depois de cair naquela lagoa. Como assim, lagoa? Pensou Amélia, confusa. A palavra ecoou dentro dela até que uma lembrança distante ressurgiu como uma onda forte. E então, tudo fez sentido. O cheiro da casa, o som dos pássaros do lado de fora, a textura dos lençóis. Era a casa de campo do seu tio. Um lugar que ela não via desde os 15 anos. Seu coração acelerou. Espere. Será que eu voltei no tempo? Vou avisar a todos que você acordou. Mas devo contar que foi a senhorita Jéssica quem te empurrou. Aquelas palavras congelaram o ar. Amélia fechou os olhos. As imagens vieram com clareza. O empurrão, a queda, os risos abafados, o silêncio cúmplice. Ela abriu os olhos, agora com um novo brilho. Não de fragilidade, mas de fúria contida, de determinação. Não, dessa vez não. Não precisa, Joana. Deixa que eu mesma falo. Essa é a segunda chance que o céu me deu. E eu não vou desperdiçar. Você não precisa se envolver nisso. Confie em mim. Dessa vez, eu cuidarei de tudo e não vou deixar que você sofra. Mas, senhorita, você acabou de acordar. É melhor descansar mais um pouco. Descansar? Eu estou perfeitamente bem. Se me lembro bem, agora minha madrasta e Jéssica estão aqui, fingindo serem boas na frente do meu tio. Como posso ficar parada quando meus maiores inimigos estão logo ali, sorrindo como anjos? Vamos ver. Quem vai interpretar melhor esse teatrinho?
Por dentro, seu coração batia como um tambor de guerra. Ela estava certa que dessa vez iria ser diferente. Mas será? O que virá depois? Não muito longe dali, em uma estrada que serpenteava os campos da região sul, o príncipe Felipe cavalgava em silêncio, acompanhado apenas pelo som dos cascos e do vento. E então, o guarda-costas se aproximou com certa urgência. Meu senhor, há alguns dias, o pai de Amélia enviou a esposa ao campo para buscar a senhorita. Dentro de 3 dias, ambas chegarão à capital. Felipe não respondeu de imediato. Parou o cavalo. O olhar perdido no horizonte foi interrompido por uma imagem que o tempo não havia conseguido apagar. Ali, adiante, uma velha árvore, alta, imponente, solitária no meio do campo. E com ela, a lembrança. Ele ainda era um menino quando caiu em um buraco enquanto explorava aquele campo sozinho. Até que uma garotinha apareceu correndo, pequena, com olhos curiosos e corajosos. Segura minha mão! Eu te ajudo! Ela disse e, sem pensar, estendeu a mão. Tão inocente, ela acabou escorregando e quase caiu também. Mas Felipe, mesmo ferido, segurou firme e a puxou para cima. Aquele momento virou o início de uma amizade secreta. Amélia se encantou por ele no mesmo instante, fazendo incontáveis perguntas com o brilho da curiosidade nos olhos, mas ele, constrangido com tamanha informalidade, simplesmente a ignorou. Você pode ser meu amigo. Ai, se você voltar aqui amanhã, eu volto também. E então, nós podemos brincar todos os dias, debaixo dessa árvore. Vamos prometer de dedinho? Ele disse não a ela, mas em seu coração já tinha aceitado essa promessa. Felipe piscou, voltando ao presente, ao som de cascos e vento. Mas havia algo diferente em seu olhar agora. Uma mistura de saudade, arrependimento e esperança. Rápido! Envie homens de confiança para escoltar a senhorita até a capital. Se algo acontecer com ela, todos vocês serão responsabilizados. O guarda-costas partiu e Felipe ficou ali, encarando a árvore. Ele sorriu de lado, como se conversasse com aquela memória. Então você cresceu. Desta vez, não vou deixar você escapar para que você nunca mais possa sair do meu lado novamente. Eu vou prender você dessa vez, Amélia. Não muito longe dali, Amélia já colocava em prática o seu grande plano. Seu olhar era sereno, mas o coração queimava com o desejo de justiça. A lembrança da queda na lagoa ainda era vívida, e desta vez, ela não deixaria que a verdade fosse enterrada. Ao redor, todos estavam reunidos no grande salão da casa de campo. Amélia havia revelado tudo. Tio, tia, foi culpa minha. Eu caí na lagoa por descuido meu. A irmã Jéssica não faria isso de propósito. O tio de Amélia, alarmado, virou-se indignado e queria uma explicação. Ele estava furioso. A madrasta, no entanto, levantou-se imediatamente. Seu rosto vermelho de raiva escondia o pânico. Caminhou até Amélia e, com um sorriso forçado e cruel, pressionou seu ombro com firmeza. Tenho certeza de que houve um mal-entendido aqui. Não é mesmo, Amélia? Disse com uma voz doce, mas carregada de ameaça. Como sua irmã poderia fazer algo assim? Não diga bobagens. Foi você quem caiu sozinha naquela lagoa, não foi? Amélia a encarou com um olhar feroz, mas conteve-se. A cena precisava ser perfeita. Foi então que seu tio interveio com uma voz firme e disse: Fale a verdade, Amélia. Eu assumirei toda a responsabilidade. Você não precisa ter medo. Apenas diga o que aconteceu. Amélia suspirou profundamente, abaixou o olhar e respondeu com dramatismo controlado. Está bem, tio. Na verdade, ontem eu caí na lagoa porque a irmã Jéssica me empurrou. Mas não acho que foi porque ela quis. Um murmúrio percorreu o salão, todos incrédulos. Jéssica, a boa samaritana, havia empurrado a própria irmã e fugido. A memória de sua vida passada queimava dentro dela. Naquele tempo, havia acontecido da mesma forma. Jéssica a empurrara como se fosse uma brincadeira e depois desapareceu.
deixando Amélia machucada, sozinha e envergonhada. A água fria da lagoa levou mais do que seu fôlego. Deixou sequelas. Quando voltou para casa, seu tio a tratou com frieza, como se a deficiência envergonhasse a família. Ela não deixaria isso se repetir. Mãe, a culpa é toda minha. Eu não deveria ter dito a verdade. Mesmo que eu morresse, deveria ter ficado calada. Por favor, não fique brava. Eu só não quero mentir para o tio e para a tia. O gesto quebrou o coração de muitos presentes. A própria mãe está tentando encobrir a verdade? Sussurraram. A menina quase morreu? A madrasta, sem paciência, gritou. Amélia, sua! Mas antes que completasse a frase, a tia de Amélia se levantou com dignidade. Querida criança, levante-se. Disse suavemente, estendendo a mão. A tia então se virou para a cunhada, a madrasta com firmeza. Cunhada, Amélia cresceu sem amor de mãe. Um adivinho já nos alertou. Qualquer desgraça que recair sobre ela, recairá também sobre o pai. Foi por isso que o irmão mais velho a mandou para cá, para que a protegêssemos. Nós a criamos como filha. Ensinamos tudo: música, caligrafia, pintura, poesia, leis. E em tudo ela se destacou. E está questionando o caráter dela agora? Está dizendo que nós falhamos em educá-la? A tia protetora saiu em defesa de Amélia. Mas será que a madrasta vai conseguir limpar a barra de Jéssica? A discussão entre a tia de Amélia e sua madrasta ainda fervia no salão quando, com passos calculados e voz suave, Jéssica finalmente apareceu. Tio, mamãe, não acham que deveriam ouvir o meu lado da história também? Ela disse com um sorriso ensaiado, olhando ao redor como quem pede justiça. Então, para continuar o drama, virou-se para Amélia com o olhar de irmã solidária e disse: Irmãzinha, você caiu na lagoa ao meio-dia, não foi? Nesse horário eu estava dormindo no meu quarto. Como eu poderia estar com você? Essas suas histórias estão me colocando numa posição tão difícil. Mas o que ninguém sabia era que, no momento do empurrão, Jéssica havia olhado ao redor. Estava certa de que ninguém a vira. Bastava negar tudo. E mais uma vez, sairia ilesa. Ou assim ela pensava. Amélia deu um passo à frente, devagar, se colocando bem diante da irmã. Se você não estava lá, Jéssica, como sabe exatamente a hora que eu caí? Um silêncio desconfortável tomou o ambiente. Jéssica gaguejou, não sabia para onde olhar. Isso. Foi o que as criadas me contaram. A diferença entre o que eu digo e o que você diz vai colocar o tio e a mamãe numa posição delicada. Por que não procuramos outra testemunha? Em algo tão grave, alguém mais deve ter visto o que aconteceu. Nesse instante, a porta se abriu com força. Uma criada correu até o centro da sala. Por favor, me ouçam, senhores. Eu sei onde está a testemunha. No momento em que a senhorita Amélia caiu, eu havia sido mandada pela criada da senhorita Jéssica para buscar alguns itens, mas fiquei desconfiada e perguntei à outra empregada que ficou no quarto. Ela viu tudo e mais. Quando a senhorita caiu, foi essa mesma criada que saiu correndo para pedir ajuda. Ela viu com os próprios olhos. Então tragam essa criada aqui, imediatamente. Jéssica congelou. Pela primeira vez, o medo escapou por seus olhos. E tio, espere um momento. Sua postura calculada ruiu por um instante. Ela e a mãe se entreolharam. A madrasta suspirou fundo e pensou. Como fui parir uma criatura tão estúpida? Então segurou a mão da filha, tentando suavizar o estrago, disse. Jéssica, não foi você quem, por descuido, empurrou sua irmã mais nova na lagoa, foi? Diga a verdade. Se foi um acidente, diga. Todos compreenderão. Se foi negligência e ignorância, talvez eles te perdoem. Ela olhou para os olhos da filha, guiando-a com o olhar, como se dissesse, continue a encenação. Jéssica então entendeu o recado e se ajoelhou aos pés da mãe, chorando como uma criança perdida. Sim, mamãe. Fui eu. Eu tropecei numa pedra e sem querer empurrei a Amélia. Eu não queria. Eu juro. Foi um acidente. Após todo o teatro encenado por Jéssica e sua mãe, o salão ainda ecoava com suspiros e julgamentos murmurados.
Mas, para a surpresa de todos, Amélia se aproximou lentamente da irmã ajoelhada. Seus passos suaves silenciaram os presentes. E com uma expressão serena e voz doce, ela estendeu a mão. Não chore, irmã. Por favor, levante-se. Jéssica a olhou, confusa. Seus olhos arregalados tentavam decifrar a intenção oculta naquele gesto. Por um momento, hesitou, mas, incerta, aceitou a mão estendida. Amélia a puxou gentilmente. Virou-se então para o tio, com os olhos marejados e um semblante de resignação. Tio, parece que minha irmã não fez por mal. Por favor, não a castigue. Eu imploro. O tio a observou por longos segundos, visivelmente comovido. Você é uma criança tão bondosa, Amélia. Você está certa. É um escândalo familiar. Se esse tipo de coisa se espalhar, a honra da nossa casa será arrastada pela lama. É melhor encerrarmos esse assunto aqui. Pode se retirar, minha filha. Amélia apenas curvou a cabeça com respeito e saiu. Do lado de fora, já nos corredores frios da casa, Joana se aproximou perplexa. Senhorita, por que fez isso? Vai deixar elas escaparem assim, depois de quase tirarem sua vida? Amélia parou. O sorriso nos lábios era sereno, mas seus olhos, claros e profundos, queimavam como carvão em brasa. Virou-se devagar para Joana e respondeu sem alterar o tom. Quem disse que estou deixando elas em paz? Isso é só o começo. Agora, eu vou mostrar a elas o verdadeiro significado de ser apunhalada pelas costas. Aquela noite silenciosa, Amélia caminhou pelos corredores até seu quarto. Estava exausta, mas o coração pulsava com ideias e lembranças que não cessavam. Sentou-se diante da penteadeira, soltando um suspiro contido. Joana, você embalou todas as nossas bagagens? Sim, senhorita. Tá tudo pronto. Partiremos amanhã cedo para a capital. Por favor, descanse um pouco. Amélia não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, parada, encarando seu próprio reflexo. Com dedos lentos, tocou o rosto. Joana, atenta, se aproximou. Senhorita, por favor, não esfregue assim o seu rosto. Você é bonita. Não se preocupe com isso. Mas havia algo estranho. Amélia puxava a pele suavemente, tentando remover uma camada, e pouco a pouco, sob seus dedos, a verdade aparecia. Ela retirou a pomada em partes, e o que surgiu diante do espelho foi uma jovem com traços delicados, pele radiante, olhos intensos. Tão diferente da aparência opaca que usava até então. Joana recuou, boquiaberta. Meu Deus, senhorita, você se transformou. Como você ficou linda! Amélia sorriu de leve, mas seus olhos estavam sombrios. Fixou o olhar no próprio reflexo e murmurou. Então era por isso. Não foi à toa que minha madrasta sempre insistia para eu usar aquela pomada da beleza. Um turbilhão de memórias a invadiu. Lembranças embaçadas de quando era apenas uma garotinha, sentada diante do espelho, enquanto a madrasta aplicava a pomada com um pincel. Fique quietinha, querida. Isso vai deixar você mais bonita. Dizia a voz suave da madrasta, e a pequena Amélia, inocente, sorria. Muito obrigada, mamãe. Você é tão gentil. Mas agora ela sabia. Não era para embelezar. Era para esconder, para apagar, para ofuscar seu brilho. Sua beleza era uma ameaça para Jéssica. Joana, indignada, agarrou o potinho da pomada com força. Vou jogar isso fora! A senhorita não precisa mais disso. De agora em diante, tem que mostrar ao mundo sua verdadeira beleza. Mas Amélia segurou sua mão, impedindo. Não, guarde essa pomada. Joana a olhou confusa. Amélia encarou o potinho entre os dedos e concluiu, em tom baixo. Esse creme é a prova da maldade da minha madrasta. Uma evidência viva de tudo que ela tentou apagar em mim. Eu vou usá-lo de novo. Mas não para esconder, e sim para expor. Agora, eu protegerei esse rosto como minha própria bandeira de guerra. Na manhã seguinte, Amélia se despediu com gentileza do tio e da tia, com um sorriso calmo no rosto e 1000 pensamentos na mente. A viagem para a capital começava, e com ela,
o próximo ato de sua vingança. A carruagem da família seguia elegante à frente, com Joana a seu lado. Atrás, a carruagem da madrasta e de Jéssica acompanhava, como sombra persistente. Enquanto observava a paisagem passar pela janela, Amélia recordou com amargura os acontecimentos da vida anterior. Quando retornara à capital, sua madrasta havia ameaçado todos os servos da mansão. Disse-lhes que, se algo saísse errado, suas vidas estariam em risco. Com medo, eles obedeceram, sabotando Amélia em silêncio, como se ela fosse arrogante e prepotente. Diziam que ela exigia o quarto maior, os melhores tecidos, a atenção de todos. Mas agora, Amélia sabia a verdade. A madrasta havia armado aquilo tudo para minar sua imagem. E ainda assim, ela tinha um plano. Mesmo os servos podiam ser peças úteis no futuro. De repente, algo cutucou o cavalo da carruagem. O golpe assustou os cavalos de Amélia, que dispararam em desespero. A carruagem começou a correr desgovernada pela estrada, sacudindo tudo por dentro. Do lado de fora, ouvia-se uma voz histérica. Rápido! Minha filha está naquela carruagem, por favor. Como eu vou viver sem minha filha? Era a voz da madrasta, a mesma que na vida passada tentara matá-la exatamente assim. Joana gritava de medo, agarrada às almofadas. Mas Amélia, estranhamente serena, apenas pensava que, assim como da última vez, alguém virá novamente. E então, como previsto, um cavaleiro surgiu à frente. Com movimentos precisos e impressionante domínio, o homem conseguiu desacelerar os cavalos em disparada. Num salto ágil, subiu sobre um deles, dominou os animais com firmeza e, com um gesto calmo, retirou uma cenoura do bolso, acalmando-os como quem sussurra a ordem ao caos. A multidão, que começava a se formar ao redor, observava boquiaberta, admirada com a habilidade e presença daquele estranho. Amélia desceu da carruagem em seguida. O vento bagunçava seus cabelos, mas não sua postura. Mesmo após o susto, mantinha a elegância e o controle, como se nada pudesse realmente abalar seu equilíbrio. Agradeceu discretamente ao homem que a salvara, inclinando-se com respeito. Em resposta, ele apenas sorriu, surpreso com sua calma, como quem observa alguém muito mais forte do que aparenta ser. Sem se alongar na troca, Amélia seguiu até os comerciantes afetados pelo incidente. Comedida, mas atenta, entregou pequenas bolsas de moedas aos que haviam perdido mercadorias, pedindo desculpas de forma gentil. Não havia alarde, nem soberba. Seu tom era calmo, suas palavras ponderadas e seus gestos cheios de dignidade. As pessoas ao redor murmuravam em admiração. Muitos notaram não apenas sua compostura, mas também sua justiça, sua maneira direta de resolver as coisas sem recorrer a humilhações ou ordens ríspidas. Sua presença era silenciosamente autoritária, mas reconfortante. À distância, o homem que a salvara, o general José, neto do lendário herói de guerra, observava tudo. Agora compreendia por que havia recebido ordens pessoais de protegê-la. Havia nela algo raro, uma força discreta, porém inquebrantável. Enquanto o ambiente se acalmava, atrás, Jéssica observava a cena com os punhos cerrados de raiva. Ver Amélia de pé, intacta, admirada por todos, era uma afronta que ela não conseguia suportar. A seu lado, a madrasta permanecia serena com o seu sorriso malicioso. Para ela, a sorte de Amélia pouco importava. Mesmo que a enteada alcançasse status, respeito ou beleza, nada disso mudaria o plano que já havia traçado. No fundo, escondida, soltou uma risada baixa, venenosa e quase inaudível. O prenúncio de que a guerra, para ela, estava longe de acabar. Assim que chegaram à grande casa, a madrasta de Amélia fez questão de levá-la até a sala principal, onde a matriarca da família aguardava, sentada em sua poltrona imponente, rodeada de flores frescas e lembranças antigas. Jéssica foi a primeira a correr até a avó. Abraçou-a com força quase teatral, dizendo num sussurro abafado:
Vovó, que saudade da senhora! A velha senhora abriu um sorriso caloroso, acariciou o rosto da neta querida e se pôs a elogiá-la com palavras doces, quase cantadas. Atrás delas, Amélia permanecia imóvel, meio escondida atrás da figura altiva da madrasta. Sabia bem o lugar que ocupava, sempre na sombra, sempre em silêncio. A madrasta lançou um olhar calculista, depois soltou uma frase, fingindo normalidade. Ora, mamãe, veja só. Amélia viajou tanto de carruagem, mas não parece cansada, não é mesmo? Afinal, trouxe a irmã de volta para casa. Um grande feito. Amélia fingiu não ouvir. Por dentro, repetia para si mesma que não cometeria mais os erros da infância. Lembrava das lições venenosas que a madrasta lhe dera. Na casa da sua avó, faça barulho. Ela adora. Já seu pai quer silêncio. Nunca responda às perguntas dele. Obediente, tinha se calado por anos. Agora, não mais. Quando a avó finalmente a percebeu, franziu os olhos. Surpresa, disse: Amélia, é você, minha pequena neta. Finalmente está de volta. Sem hesitar, Amélia se aproximou e ajoelhou-se aos pés da avó, ignorando o vestido que se sujava no chão frio. Deixou que as lágrimas se acumulassem nos olhos antes de murmurar: Vovó, papai, me perdoem por não ter sido a filha que vocês mereciam. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O pai de Amélia, que até então observava à distância, se aproximou. Tocou-lhe o rosto, emocionado. Filha, não diga isso. O importante é que está em casa. A avó, emocionada, acariciou-lhe o rosto, repetindo que ela devia ter sofrido muito, longe de casa, longe do carinho deles. Para todos os olhares, Amélia parecia apenas uma filha arrependida, disposta a reconquistar seu lugar. Jéssica, de pé atrás do sofá, apertou os punhos. Dentro dela, uma chama de inveja começava a crescer. Percebia que com aquele gesto, Amélia estava ganhando a simpatia de todos, inclusive a do pai. Num instante, os criados foram chamados para preparar a mesa. Amélia foi acomodada entre a avó e o pai, recebendo os melhores pratos, o lugar de honra que antes era de Jéssica. Ela tomou o lugar de Jéssica. A madrasta, atrás da xícara de chá, estudava Amélia com frieza, enquanto pensava que mesmo com todas as armadilhas, ela voltou e mais forte do que nunca. Sentada à mesa, Amélia tornou-se o centro das atenções. Os criados iam e vinham, colocando à sua frente os pratos mais delicados, todos escolhidos conforme suas preferências de infância. O pai, radiante, insistira para que fosse assim, ignorando olhares enviesados de Jéssica, que mal conseguia disfarçar o ciúme. Enquanto o clima parecia harmonioso, a madrasta observava tudo com um sorriso calculado. Num tom suave, mas afiado como uma faca embainhada, comentou: João ainda está fraco, por isso não pôde vir. Mas onde estarão Caleb e Josias? Já passa de meio-dia. Deviam ter voltado para casa. Amélia sentiu o leve arrepio da armadilha se formando. Desde sempre, a madrasta envenenava a relação dela com os irmãos de sangue, moldando-os para que a vissem como uma intrusa. Jéssica, farejando a oportunidade, foi ainda mais longe. É tão estranho. Mesmo sabendo que a irmã querida voltou Caleb e Josias, preferem brincar lá fora? Será que não a consideram parte da família? As palavras caíram como veneno, lançando olhares de suspeita sobre os irmãos de Amélia. Irmãos que, na vida passada, foram enredados pelas mentiras daquela mulher que se fazia de mãe de todos. O pai, que até então sorria satisfeito, teve o rosto tomado pela fúria. Bateu a mão na mesa, fazendo tilintar as louças. Onde estão esses malandros? Como podem fazer isso? Depois de tanto tempo, a irmã volta para casa e eles não têm nem a consideração de aparecer? Amélia cairá nessa armadilha, assim como o pai? O que será que está por vir? Bom, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.